Não aprenda GPT sem antes ver esse vídeo. Fala galera, Professor Marlon aqui. Resolvi adotar um pouco mais o estilo do YouTube aí, uns títulos mais chamativos, mas tem um fundinho de verdade, tá bom? Esse conceito que a gente vai trabalhar nessa aula, e eu deixo aí surpresa para quem assistir, é um conceito que já é bem fundamentado no mundo da NLP, do processamento de linguagem natural, mas que agora a gente tá vendo que tem um grande potencial junto com as LLMs. Então uma dica que eu dou é que por mais hype que as coisas sejam na IA, na Machine Learning, nunca se esquecer de voltar e analisar os fundamentos, as teorias e as aplicações que nós já temos estabelecidos, porque isso pode e vai te dar uma flexibilidade para coisas novas que vierem, porque se já funciona muito bem, tende a funcionar melhor ainda com mais inovação. Já pega a pipoca, pega o notebook, compartilha esse vídeo aí para os grupos, pode comentar e bora junto pro vídeo. Hoje o vídeo é para ajudar quem está um pouco perdido no que é modelagem de linguagem, LLM, BERT, GPT, Llama e por aí vai. A ideia aqui é dar uma base, até uma base importante, que eu acho que é um pouco negligenciada quando a gente pega o hype da coisa, dos modelos largos de hoje. Para deixar tudo muito claro, até apontando caminhos possíveis para a gente gerar valor dentro desse mundo dos RAGs, que eu falei um pouquinho nos meus vídeos anteriores, do LLM moderno, eu acho importante sim a gente cair um pouquinho no background, na teoria, mas claro, com muita prática, porque aqui a gente faz ao vivo, galera. Então, antes da gente começar, eu só vou dar uma explicação muito rápida do que é uma modelagem de linguagem. Obviamente, a gente aqui está falando de linguagem natural, humana, né, independente da língua, aonde você tem uma predição, dada uma frase anterior, para a próxima. Um modelo de linguagem é capaz de apontar a próxima palavra com base nas anteriores. Quanto mais genérico e mais poderoso for este modelo, mais capacidade de predição ele tem até para traduzir de uma linguagem para outra. E é aí que nós estamos no hype dos LLMs, pessoal. Nesse ponto, acabei falando um pouquinho nos meus vídeos anteriores para relembrar que nós temos um modelo fundacional hoje capaz de executar várias tarefas porque ele foi treinado em dados gigantescos e heterogêneos, como vídeos, imagens, dados estruturados ou não estruturados. E isso faz toda a diferença quando nós queremos saber qual é a próxima palavra no final das contas, né? Se ele foi treinado com um vocabulário muito grande, essa capacidade vai se refletir nas tarefas que ele executar. É por isso que quando a gente pega a GPT hoje, a gente consegue analisar praticamente o sentimento de qualquer frase. Hoje eu perdi o ônibus, GPT, qual é meu sentimento? Com certeza ela vai conseguir entender que é um sentimento negativo ali, né? Uma frustração, até extrapolando um pouco apenas a análise de sentimento, porque eles foram treinados com um grande volume de dados. Porém, eles são extremamente genéricos nesses dados que eles foram treinados. Por isso nós fazemos uma etapa de adaptação para o contexto que nós estamos, para que ele faça uma tarefa bem definida, específica. Então, o que a gente vê hoje dos LLMs é o seu uso de forma genérica, como as GPTs da vida aí, ou de forma tunada, que a gente chama, aonde a gente pega os nossos dados e adapta para os problemas. Mas, tirando um pouco esse hype, pessoal, nós precisamos de entender, de voltar à essência da ciência de dados. Porque, afinal de contas, os hypes dos LLMs estão desbloqueando muito valor nas empresas, é verdade. Porém, a gente tem que sempre se atentar para o objetivo de um cientista de dados, que no final das contas é entender comportamentos, criar valor a partir de dados brutos. E isso envolve uma etapa que você vai recolher esses dados, garantindo a consistência, eticamente, integridade desses dados. Modelamos os dados com algum algoritmo, alguma técnica, né? E aí vem todo o arcabouço tecnológico e técnico e de conhecimento que tem o processo, para que a gente entenda o comportamento e faça predições, revisões analíticas, diagnósticos e por aí vai, inferências causais, que hoje está muito comum, a partir de dados desconhecidos.
Então a gente sempre tem que se pegar nisso, galera. Independente do hype que a gente estiver passando em dados, nós precisamos de sempre lembrar que o objetivo da modelagem analítica da ciência de dados é criar valor. Com base nisso, sem esquecer de forma alguma, eu vou mostrar um pouquinho do contexto do que está sendo falado hoje. Tá? Então, se a gente vier aqui para a esquerda, nós veremos o Llama, que é da Meta, né, detentora do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que foi lançada uma versão muito poderosa ultimamente, é open source. Nós temos o GPT, temos a Bloomberg GPT, que causou um assombro no mundo financeiro, né, dando recomendações de investimentos. Temos a GPT-3, a GPT-4 que está no forno. Tudo isso que a gente vê falando de hypes de LLMs estão aqui nessa categoria de modelos largos de linguagem. Mas existem outros, tá? E é aqui que eu gostaria de chamar a atenção para esse primeiro momento. Nós temos os modelos pré-treinados, que já vêm ali com uma ampla capacidade preditiva. Nós temos os modelos neurais, que são capazes de fazer sugestão, análise de sentimentos, que eles são treinados por tarefa, diferentemente dos modelos mais largos, que são genéricos, eles fazem tarefas mais específicas. E no espectro de cima, chamando a atenção agora, nós temos uma abordagem estatística de modelos de linguagem. E eles foram as origens da modelagem de linguagem e eles são relevantes sim para muitas tarefas. É esse o contexto que nós estamos hoje para poder entender aonde que nós começamos um modelo de linguagem. Se a gente vier num contexto um pouco linear, onde nós começamos? Por uma abordagem estatística desse modelo de linguagem. Em seguida, a gente tem uma proposta neural. É algo quando a gente, por exemplo, transforma as palavras em vetores e começa a ter capacidades de recorrência, de predições ali dentro dos modelos profundos ali da Deep Learning. Em seguida, nós temos os modelos pré-treinados, que hoje fizeram muito sucesso. O Llama, o BERT, a GPT, e isso já cria um valor para você ter capacidades de representar a aprendizagem, traduzir palavras, tudo aqui que a gente pode fazer, gerar novos dados, né, com a ideia de IA generativa. E aí a gente vem para os modelos largos de linguagem, que muitas vezes são colocados ali camadas de aprendizagem por reforço, que é algo muito importante para que ela se corrija, ela continue aprendendo dados, ela continue sempre sendo retreinada e mantendo a acurácia e a capacidade de não alucinar, de não criar dados completamente aleatórios e perder o contexto que ela está formando. Então, nessa escadinha, tudo começa quando a gente vem para a abordagem estatística de modelagem de linguagem. Agora, eu vou trazer um exemplo aqui, pessoal. Como é que a gente ensina comportamento de dados para um modelo largo de linguagem? Se a gente supor que nós temos uma determinada quantidade de transações, de compras de clientes em uma loja, e aqui os itens que foram comprados nessas transações, a gente claramente consegue perceber alguns padrões. Se eu considerar padrão de 1 em 1, nós temos que maçã e mamadeira são vendidas em todas as transações, de 1 a 4 maçã, de 5 a 8 mamadeira. Se eu considerar de 2 em 2, eu consigo perceber que os pares maçã e cerveja, de um total de 4 transações onde a maçã apareceu, o par maçã e cerveja aparece em 75% das vezes, 3 em 4. O mesmo acontece com mamadeira e cerveja. E isso é um comportamento a partir de uma série de sequências das palavras, por exemplo, maçã e cerveja, dos itens comprados pelos clientes nesse carrinho de compra, nesse estabelecimento. Aí pode ser que você amplie a capacidade do seu modelo, dizendo, LLM, maçã está num contexto de frutas. Me dê outras frutas que estão disponíveis no meu estoque para que eu componha uma cesta de recomendação, uma cesta de desconto. Comprando maçã e cerveja, ganhe uma pera. Aí a gente começa a amplificar o poder aplicado ao negócio dos LLMs. Vamos descer um pouquinho porque tem essa teoria aqui agora para a gente pegar, galera. O que a gente está falando de pegar
de um em um, de par em par, de trio em trio, é a teoria de n-gramas dos modelos de linguagem. Como funciona? Supondo que a gente tem uma frase, esta é uma sentença, se eu quiser o n-grama igual a 1, ele vai pegar cada palavra desta sentença. Então, seriam 4. Se eu quiser compor pares, eu posso colocar o n igual a 2. Então, aqui a gente tem a composição de pares de palavras. Se eu quiser colocar 3, ele vai pegar 3 palavras e assim sucessivamente. Eu posso colocar isso aqui ao infinito. Só que, se eu colocar a mesma quantidade de pares que tem todo o meu conjunto de dados, eu acabo tendo apenas um valor, ou seja, o texto inteiro, que não seria nada legal. Seria como se fosse um overfit lá da Machine Learning, porque afinal de contas você pegou todo o conjunto de texto para compor um valor, não faz sentido. O 1 é o mais caro, porque ele vai analisar palavra por palavra, e o total é o mais barato, porém não tem valor algum. Tá? Então é aqui que a gente começa a entender que, quebrando sequências, nós conseguimos entender certos padrões nessas sequências. O Google, pessoal, tem uma ferramenta muito legal. Nesse visualizador de n-gramas do Google, ele pegou todas as palavras de todos os livros que o Google possui no seu acervo, o que não é pouca coisa, praticamente a humanidade inteira, e você consegue pesquisar termos que são usados juntos. E o mais incrível é que as obras compõem-se desde o século XVIII. Então, se eu quiser saber quando duas palavras ocorreram juntas, basta que eu pesquise na quantidade de termos em n-gramas. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que por volta de 1920 houve a Grande Depressão nos Estados Unidos. As famílias estavam muito bem obrigado, em plena ascensão, quando deu a quebra da Bolsa de Nova York. E aí deu uma bancarrota geral, os interesses mudaram, os comportamentos mudaram, o racionamento começou a acontecer, as famílias que eram mais abastadas começaram a ter um comportamento de consumo. Foi aí, inclusive, pessoal, que começaram estilos de arquitetura muito mais simples de você colocar na casa, antigamente muito mais focada na ostentação, para algo mais minimalista, mais enxuto, mais usual, justamente porque essa realidade acabou mudando. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu poderia pegar um n-grama de casa com carro, que é algo muito comum na sociedade. E a gente pode perceber, pessoal, que nas obras literárias, a partir principalmente da Grande Depressão, os interesses, os comportamentos foram mudando, como a gente pode perceber. E, inclusive, é um comportamento vivo, onde houve uma queda de frequências a partir de 1980, e isso volta a acontecer agora em 2018, por exemplo. Houve um novo hype. Então repara que essa curva é bem interessante. E aqui eu estou trabalhando com o bigrama, porque eu estou usando duas palavras. Se eu pegar em trigrama, ou seja, 3, eu posso analisar, por exemplo, a Coca-Cola. Mantendo aqui as escalas, pessoal, reparem que a década de 20 foi o auge dos 3 conjuntos e depois as coisas começaram a cair justamente por essa depressão. E isso aqui tem um valor não só histórico, mas também para análise de dados, que pode ser aplicado nas empresas para extrair comportamentos, extrair padrões que nem sempre são tão visíveis. Quando nós conhecemos do negócio, tudo fica muito relevante. Se a gente sabe a história da Grande Depressão, a gente sabe por que esses dados tiveram esse ápice um pouco antes de 23 e depois tudo começa a decair. É aqui que entra a demonstração de um contexto histórico de negócio em dados. E isso é muito poderoso. Agora a gente vai demonstrar a aplicação dessa técnica de n-gramas para um problema de uma empresa moderna, de uma empresa que está querendo cair aqui no processamento de linguagem natural atual, porém que não está extraindo o máximo possível juntamente com o hype da LLM. A primeira coisa são, obviamente, os dados. Eu trouxe aqui um conjunto de dados de reclamações de clientes e o setor que foi direcionado a essa reclamação.
Isso é muito relevante para que se atenda o cliente no momento exato, com a dúvida certa, com o profissional certo. Então nós temos controle de qualidade, problemas de logística, de devolução de produtos, do comercial. E isso pode ser relevante que um modelo atual de processamento de linguagem natural faça. Eu peguei aqui alguns exemplos, acho que tem em torno de 80, só chamando aqui quantos dados nós temos, 85 registros nessa base. Então isso já cria uma oportunidade da empresa olhar melhor para esses dados antes de sair utilizando o hype das coisas modernas ali. Então o que um profissional pode fazer com essa base antes de direcionar para uns modelos largos de linguagem? A gente pode entender os padrões e criar, por exemplo, um classificador interno sem precisar sequer de um modelo nesse momento. E é aqui que nós estamos. Para a gente começar, eu vou precisar do regex, onde eu vou tirar acentos, caracteres especiais, porque isso pode sujar a minha análise, isso pode sujar qualquer modelo estatístico, porque afinal de contas cria um ruído. Isso pode criar uma despadronização nos dados que poderiam ser melhor interpretados ali pela inferência estatística. Então, vou dar um import aqui. Agora, o que eu preciso de fazer, pessoal? A lógica é eu criar uma rotina onde eu pegue uma frase, como esta, e quebre-a em n gramas. E o que seria esse n gramas? Eu posso quebrar de 1 em 1, ou produto, recebido, não. Ou posso quebrar de 2 em 2, ou produto, produto recebido, recebido não, não era. Então, isso vai criando sequências de pares, que seria o bigrama no nosso conceito. E é aqui que nós estamos. Vamos criar uma função aqui de apoio, chamada cria n-grama. Dado um texto e a quantidade de n's que eu quiser, ele vai retornar para mim a lista formada desses pares, desses trios. E aqui a primeira coisa, a gente vai fazer o lower para colocar tudo em minúsculo. Aqui vem, e é por isso que eu dei o import no regex, porque eu quero, pessoal, remover os caracteres especiais, as quebras de linha, quero remover as sujeiras, interrogação, exclamação, um acento, um caractere especial que talvez o usuário tenha batido no teclado sem querer. Quero colocar apenas letras e números. Agora eu vou colocar duas linhas, aonde eu já vou formar as palavras a partir da quebra desse texto, lembrando que o split já vai criar uma lista para mim, e eu vou criar uma lista vazia dos n gramas que eu preciso. E é aqui que eu entro com uma repetição. E aqui está o meu for. Eu vou percorrer cada índice do tamanho das palavras subtraído da quantidade de n's que eu quero, por exemplo, 2, para que ele não chegue no final da minha lista, para que eu possa gerar os pares, e adicionar mais um para que ele também pegue o último elemento. Tá? Isso aqui seria mais ou menos se eu tiver 4 palavras e eu tenho que formar pares. 4 menos 2 daria 2 e ele não iria até o elemento final da minha lista, que seria 3. 0, 1, 2, 3. Então eu somo com 1 para que ele pegue cada um desses elementos formando pares. Basicamente, a composição do meu n-grama, pessoal, a aplicação da teoria é esta. A gente vai gerar uma tupla ou uma lista, tá? Fiquem à vontade. A tupla é boa porque ela é imutável, né? A gente não adiciona nem remove. E aí eu tenho a formação dos pares, aonde eu vou pegar naquele índice que começa por 0 até aquele n que eu quero. Se aqui for 2, eu vou pegar as palavras entre 0 e 1, lembrando que aqui é intervalo aberto. Na próxima vez que ele rodar, eu vou pegar entre 1 e 2, que também é um par, depois entre 2 e 3 e assim sucessivamente. Este é o meu modelo de n-grama. Feito isso, eu vou adicionar essa tupla à minha lista possível de n-gramas.
Então, reparem, eu vou computar para cada uma das linhas do meu texto os pares, supondo, novamente, lembrando, a gente está trabalhando com bigramas, dentro da minha lista de n-gramas possíveis do meu texto. Feito isso, basta que eu retorne os meus n-gramas computados. Vou colocar esta função aqui. Vamos fazer um teste? Quero criar um n-grama de olá, mundo, eu sou feliz. Lembrando que a vírgula ela vai ser removida neste nível de regex. Vamos ver se funciona? E eu quero bigramas. Olá, mundo. Mundo, eu sou feliz. Perfeito. Olha que interessante, pessoal. Lembra que a gente sempre tem que escorregar essa janela, o que a gente chama de estratégia de sliding window. A gente nunca pode pular uma palavra próxima, tá? Vizinha. Reparem que o eu, a anterior dela é mundo, então eu repito sim, eu sempre repito a minha palavra anterior. E isso é que dá o poder do n-grama. Bom, testando aqui com 3, se eu for criar um trigrama, reparem que ele vai pegar quase que a frase toda, afinal de contas ela é muito pequena, né? Aos trios, olá, mundo, eu. Aí reparem que sempre retorna o vizinho, mundo, eu sou feliz. Tá? E assim sucessivamente, lembrando que com 5 gramas, a gente tem a palavra inteira. Ou seja, não se torna interessante para uma capacidade de padrões em sequências. Então, teria que ser menos do que isso. Beleza? Mas aqui nós temos o nosso início. Nós vamos definir bigramas dos nossos dados de reclamações e setores. E é aqui que eu vou criar uma lista com os setores de atendimento da minha empresa e os n-gramas por setor. Então, se tem reclamação do comercial, eu vou adicionar comercial para a lista de setores e vou computar os n-gramas de cada uma das reclamações do setor comercial. Vou colocar os meus dicionários aqui vazios. E aqui uma primeira interação. Nós vamos fazer para cada conjunto de reclamação e setor dentro dos itens dos meus dados, isso aqui vai retornar uma tupla, e aí ela vai ser direcionada para cada um dos elementos que eu defini aqui. Lembrando que meus dados têm a reclamação e depois o setor. Percorrendo cada setor, eu vou ter que cadastrá-lo no dicionário de setores. Então, a primeira checagem que eu vou fazer é: setor está em setores? Porque se eu estiver percorrendo um novo setor, eu preciso de cadastrá-lo dentro do meu dicionário. E aí, eu vou colocar o meu setor aqui dentro com um valor vazio. É assim que a gente cria um índice novo com um valor vazio, certo? Tranquilo aqui. E, especificamente, o n-grama daquele setor também estará vazio. E se ele já existe, pessoal? Se ele já existe, eu preciso de computar mais um. Por que que isso é importante? Para que eu pondere as quantidades de reclamações por setor. Então, quantas reclamações tiveram relativos ao setor de atendimento? 5, 6, 7. Então, cada vez que eu rodo, se ele ainda não existe no meu dicionário, eu incremento essa variável em mais um. Porque isso aqui vai ser útil para que a gente compute a importância, a probabilidade daquele n-grama. A gente já chega nisso. Até aqui, nós criamos o dicionário de setores. Então, se não tem cadastro, conta mais um. Agora, a gente tem que, dentro de cada uma das reclamações, criar um n-grama daquela reclamação. Então, imagina que a gente está percorrendo cada uma das reclamações. A gente vai ter que agora parar em uma reclamação e criar o n-grama dela. E para criar o n-grama dela,
a gente vai ter que percorrer cada uma das possibilidades aos pares. Lembra que o n é 2 e é aqui que nós estamos. Então, para cada n-grama possível dentro do que foi criado dos pares da reclamação, aqui em cima está o exemplo, ou seja, eu vou percorrer cada carinha deste e vou adicionar dentro da minha lista de n-gramas do setor. Afinal de contas, ela é uma reclamação que pertence a este setor aqui. Antes de adicionar, eu vou checar se ela ainda não existe, certo? Porque é a mesma lógica. A gente não adiciona repetições de n-gramas, pessoal. A gente conta quantas vezes eles ocorreram. Esse é o poder dele. Se Olá Mundo tem 2 vezes, eu adiciono o elemento e conto 2 vezes no valor daquele n-grama. Então, olha só essa condicional. Se o n-grama que está sendo percorrido não se encontra no meu dicionário para aquele setor, eu começo ele com 0, eu crio esta nova chave e coloco 0, porque ele ainda não existia. Quando eu sair da minha condicional, obviamente, ele já existe. E aí eu vou contar mais 1. Sempre, porque afinal de contas eu incluo na lista e conto mais 1. Se ele não existe, inclui. Se ele existe, conta mais 1. Vocês acreditam que a gente já fechou? Sim, esse é o modelo de n-grama, pessoal. Se eu executar aqui, o que nós teremos em setores, que é esse dicionário aqui? Ó? Vamos dar uma inspecionada. Olha que interessante. Nós temos 27 reclamações de logística, 31 de qualidade, 8 de atendimento ao cliente, 3 de garantia e assim sucessivamente, contabilizando as 85 reclamações que eu tenho. Se eu for para os n-gramas do setor, obviamente é uma estrutura bem grande, né? Eu posso pegar apenas do setor, por exemplo, de logística, tá? Vamos ver os n-gramas formados pelo setor de logística? Ó, coisa pra caramba. Reparem que essa aqui é a estrutura, tá filtrada, e as palavras aos pares que mais aparecem na reclamação dos clientes de logística é o produto 15 vezes, produto chegou uma vez, chegou quebrado uma vez, quebrado e uma vez, no foi 12 vezes. Olha que interessante a noção já quantitativa dos nossos dados. Essa é a nossa aplicação dos n-gramas. Para onde nós vamos agora? Vamos testar o nosso modelo. E é aqui que tem a parte de inferência. Vou começar, então, com uma reclamação teste. Qual é o departamento, qual é o setor que eu tenho que ser encaminhado para que essa reclamação seja atendida melhor? A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar também o n-grama dessa frase, certo? Então, eu vou falar aqui que esse n-gramas é o cria n-grama, que é a minha função, passando como parâmetro 2, que está lá em cima, e a reclamação teste que eu tenho. Aqui. O produto no, aí lembrando, pessoal, o no aqui é o não, tá? Temos prejuízos? Sim. O desafio depois nosso é colocar um regex um pouco mais eficiente ou talvez tirá-lo, tá? Com muito cuidado ali, trabalhando uma possibilidade de confundir nosso modelo com exclamação, ponto, vírgula, né? Mas dá para ampliar para os caracteres de palavras. Desafio lançado aí para vocês. Mas já está funcional. Uma coisa importante é que agora eu vou encaminhá-lo para o setor que tiver a maior probabilidade daquela reclamação ser daquele setor. Ou seja, eu vou percorrer cada um dos n-gramas de cada setor e aonde der a maior probabilidade de encaixe, é para lá que eu vou classificá-lo. E é por isso que eu estou dizendo que a minha probabilidade máxima, por enquanto, ela está no menos infinito. Ou seja, estou dizendo que ela vai começar com um valor infinitamente pequeno para que eu possa substituir
pelas probabilidades dos meus dados, para que eu possa substituí-la dentro da comparação que eu for fazendo. Por enquanto, eu não tenho ainda setor de predição, é isso aqui que ele vai adivinhar para mim. E agora eu vou começar a computar, então. Para cada um dos setores, eu vou chamar de label, pessoal, para lembrar aí da Machine Learning. Para cada um dos rótulos, nos setores, nas chaves do meu dicionário de setores, ou seja, logística, atendimento, devolução, o que eu vou fazer? Vou printar qual é o label que eu estou atualmente e colocar a probabilidade deste label atual, porque tudo vai começar com 0. E à medida que eu for somando, que eu for computando as probabilidades, eu vou aumentando esse valor. Para cada rótulo, isso é importante. Agora vamos lá. Eu estou somando os valores dos n-gramas daquele setor e estou colocando numa variável total n-gramas do setor. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Se a gente pegar um exemplo, eu quero a soma de todos os n-gramas de comercial. Tá? Lembrando que o que nós temos dentro deste n-gramas é um dicionário com as frequências de cada par, de cada bigram. Então, se eu venho aqui e faço esta soma dos valores apenas, ó, eu simplesmente estou obtendo daquele setor quantas ocorrências existiram. Perfeito? Então, aqui agora a gente vai voltar, porque computando todas as ocorrências daquele, eu consigo saber qual é a probabilidade de um par estar dentro deste setor inteiro. E para isso, eu preciso de percorrer cada um dos meus n-gramas, que é da minha frase, verificando quantas vezes ele aparece em dado setor. Se tiver mais ocorrência do comercial do que dos outros, é ali que eu vou encaixá-lo. Quantos n-gramas eu encontrei naquele setor que é da minha reclamação? Vamos lá devagar. Aqui, galera, só para todo mundo entender, hein? Eu, por exemplo, tenho o setor de logística, certo? Se eu vier aqui e tentar checar se existe, por exemplo, NO não, que é sem acento, né? Não tem. Eu estou checando se este bigrama está em logística, certo? Eu estou dando um get no valor do dicionário. Se eu não acho, eu coloco 0. Ó. E não tem. O produto, vamos checar aqui, ó. O produto. Reparem que o bigrama o produto tem 15 vezes dentro do meu setor de logística. Porque, afinal de contas, se ele ocorreu 15 vezes de um total de 103, eu tenho a frequência com que este o produto aparece em todos os meus n-gramas do setor de logística. Se eu fizer isso para outras áreas, comercial, vamos dar uma olhada, ele tem uma frequência menor. Nesse caso, está mais para a logística, dizer o produto, do que para o comercial. Essa é a teoria, viu, galera? Então, aqui a gente vai embutir. Eu tenho que percorrer cada um desses n-gramas e agora eu preciso de fazer esta conta, esta razão entre o que eu encontrei dividido pelo total. Só que eu não posso perder o valor dos anteriores, porque afinal de contas eu tenho que sempre somar as probabilidades para aquela categoria, porque afinal de contas eu tenho que checar cada par, cada bigrama que eu tiver na minha frase. Então, cada vez que eu percorro, esta probabilidade vai sempre somando para aquele label. E é isso que eu vou fazer agora. Então, a minha probabilidade vai somar com o total de n-gramas encontrados, o valor, dividido pelo conjunto, pela soma de todos os valores de n-gramas que estão naquele setor. Agora é o seguinte, lembra que eu tenho a minha probabilidade máxima, que é a que vai recomendar o setor correto de predição?
eu preciso de comparar se dentro do valor máximo este aqui já extrapolou. Ou seja, se eu tenho um novo valor máximo de probabilidade, é aquele setor que eu quero que ele recomende. Então agora vai vir uma condicional. Se a probabilidade atual for maior do que a que tinha de maior, eu vou trocar e o setor de predição passa a ser o label que eu estou percorrendo. Já é o setor candidato a ser o setor de predição. Para ficar mais simples, eu vou dar um print aqui. Quando eu paro de percorrer cada um dos n-gramas, eu vou colocar aqui qual foi a maior probabilidade até então. Bora rodar aqui e vamos ver. Olha que interessante, pessoal. O produto não está igual ao anunciado. Ele começou lá pela logística, computou a probabilidade 0,12. Depois ele foi para o rótulo de controle de qualidade, deu 0,16. Atendimento ao cliente, galera, 0, não achou nenhuma ocorrência. Garantia, 0,13. Montagem, 0. Devolução, 0,03. Comercial, 0,18. Então, a maior probabilidade, se a gente só olhar aqui, a gente sabe que é o comercial, certo? Porém, eu já armazenei qual é o setor de predição aqui nesta variável. Então, se eu quiser direcionar o meu cliente, basta que eu mande-o para o setor comercial. Acabou, pessoal? Bom, o nosso exemplo de agora, sim, tá? A dica agora é vocês extrapolarem esta aula e irem buscar datasets no Kaggle, datasets abertos, para a gente poder fazer prática. Mas eu quero mostrar algo que é muito importante, que são as aplicações. Onde nós podemos aplicar esse modelo de n-grama? Nós temos aqui já uma noção preditiva, porque eu consigo pegar os n-gramas que já estão em frequência e treinar um modelo, por exemplo, de naive Bayes, um modelo de regressão logística, para que fique mais assertiva essa classificação. Então imagina se a gente usar o Sklearn, por exemplo, e deixo também como tarefinha, a gente utilizar o Count Vectorizer, que consegue gerar vários n-grams para a gente, 1, 2, 3, e a gente embute isso num modelo para que ele estime essa probabilidade com muito mais qualidade. Tá? Aqui foi só um exemplo, nosso modelo aqui foi em uma frequência, mas tem como melhorar e muito usando o Machine Learning aí moderna. Pode ser que você consiga um grande valor na sua empresa, pessoal, rodando em uma máquina muito simples, sem LLM, sem GPT, sem embedding, sem Word2Vec, sem TF-DF. Pode ser um start. Agora, falando de necessidades com LLMs hoje, apesar do valor que nós temos nas LLMs, elas têm uma janela de contexto. Elas têm uma quantidade de tokens máximos que eu posso mandar. Eu não consigo mandar todos os documentos, por exemplo, de uma empresa de vez para uma GPT fazer um processamento. Eu preciso de mandar pedaços, chunks. E esses chunks a gente pode escolher com base na ocorrência, na coocorrência de n-gramas, de bigramas, de trigramas e por aí vai. Como engenharia de feature, pessoal, também é bem interessante, porque como o objetivo dos n-gramas é entender padrões de ocorrência dada uma sequência, isso tem todo um valor para que a gente impute num modelo preditivo. E o último, que é amplificar a capacidade dos LLMs nos dados que nós estamos trabalhando, nos problemas de negócio que nós estamos trabalhando, sem precisar de fine tuning, que é algo muito complexo e caro, e os riscos que nós temos do zero shot, que é utilizar um modelo muito genérico que não entende o que é o administrativo da nossa empresa, não entende o que é o comercial. Para o zero shot, comercial é uma coisa completamente diferente para a nossa empresa. Então, se a gente pedir uma classificação aqui para um modelo genérico, ele não vai compreender as dimensões possíveis ali, vai começar a criar um certo atrito. Para evitar isso, a gente pode utilizar os RAGs com o zero shot e podemos também colocar o n-grama para que faça uma contextualização mais interessante. E aqui, galera, eu venho fechando. Esse artigo é muito novo, queria trazer para vocês, que é uma modelagem preditiva com a utilização de modelos largos de linguagem e n-gramas para a predição de apneia obstrutiva do sono, que é uma doença,
e as suas comorbidades associadas. Eu sei, parece complexo, mas eu vou tentar destrinchar aqui. Só salientando, pessoal, que é um artigo que ainda está em preview, tá? Ele não foi ainda avaliado por pares, ele é de abril desse ano, tá bem recente, e que obviamente ele ainda precisa de passar por um crivo de comunidades científicas, acadêmicas, médicas. Mas o que eu quero trazer aqui é como que a utilização dos LLMs aliados aos N-gramas já estão ali na vanguarda do que pode ser um potencial grande de uso. Aqui, olha que interessante qual foi o resultado desse trabalho. O treino de modelos largos de linguagem conseguiram prever a ocorrência da doença de apneia obstrutiva do sono com diabetes, com uma métrica ali que a gente chama de área debaixo da curva, né? De 91 a 94%, o que é muito alto. A co-ocorrência de apneia obstrutiva do sono e hipertensão, ele também conseguiu prever com uma capacidade alta. E também a fibrilação arterial. Para que a gente tivesse essa alta capacidade de predição dessas co-ocorrências de duas doenças, a gente vê que o passo inicial foi extrair bigramas, que são os pares, trigramas e tetragramas. Aqui, pessoal, eles utilizaram notas de altas dos pacientes, que é como se fosse o relatório que o médico preenche para dar alta para o paciente. Então, eles pegaram aqueles dados, quebraram em N gramas ali, e utilizaram isso em um modelo de LLM, expandindo a sua capacidade de entendimento dessas sequências. Então, olha que interessante. Os N-gramas que foram extraídos foram usados para semear os termos já contidos dentro dos LLMs, como o BERT, que eles usaram muito nesse caso. Uma coisa interessante que eles usaram é que cada N-grama computava uma similaridade em relação às 5 condições de saúde testadas, que são essas 5 aqui que a gente viu. Aqui eles checaram a área debaixo da curva, o score, entre o bigrama, o trigrama e o tetragrama. A gente percebe que o que melhor foi capaz de performar foi o bigrama. Conselho aí para os cientistas de dados de plantão é que a gente tem que testar qual é o melhor N-grama para os nossos dados. Reparem que um teste com o N3 teve uma acurácia maior. Então, possivelmente, a gente utilizaria o 3, mas depende muito do contexto, depende dos dados, depende da modelagem. Por isso que é bom a gente sair testando por aí. O que esse artigo aqui provou é que se você consegue abastecer as LLMs com N-gramas, você amplifica a capacidade preditiva de qualquer modelo. Lembrando, não é o modelo LLM que é um modelo preditivo, tá, galera? Olha que interessante. Os N-gramas são combustíveis para as dimensões do LLM que pode ser usado para treinar um modelo preditivo. E aqui só para fechar, pessoal, para o vídeo não ficar tão grande assim, espero ter captado aí o interesse de vocês, mas a gente percebeu uma coisa. A computação dos N-gramas é muito pesada. Ela pode ser problemática. Sim, é por isso que a gente saiu de um modelo de N-grama tradicional e começou a pensar outras formas, como por exemplo as RNNs, porque as relações de recorrência das redes neurais tendem a trabalhar melhor o problema dimensional criado pelos N-gramas. Mas, olha que trabalho interessante, quando a gente consegue escalar para qualquer quantidade de N-gramas os modelos largos de linguagem. Esse aqui também está em preview, deixo o link aqui para vocês se quiserem ler na íntegra, mas basicamente responde uma pergunta muito simples que talvez começou com algumas pessoas que já conheciam o N-grama lá no início do vídeo. Poxa, mas será que o N-grama não é um modelo defasado da década de 80 que ninguém usa mais? Resposta: não. A gente consegue não só utilizar para problemas menores, como também problemas maiores colocando junto com as LLMs. Este projeto pegou, e aí eles chamam o projeto de Infinigrama, 5 trilhões de tokens, toda a quantidade de tokens de um LLM moderno, e computar os N-gramas dele. Só que tem uma técnica bem inteligente que eles usaram. Em vez de a gente computar tudo de uma vez só, esses infinitos N-gramas, o que seria impossível, eles desenvolveram uma forma
que ele computa qualquer quantidade de n-grama em milissegundos. E isso cria ótimas oportunidades. E é aí que está o pulo do gato desse projeto. Pessoal, sugiro aí inclusive acompanhar, que pode ser bem promissor. Essa é só uma possibilidade ainda que é muito nova, a gente percebe as coisas ainda estão surgindo, que prova que se a gente voltar um pouquinho antes desse hype, antes de sair usando a GPT para qualquer coisa, vamos ver primeiro os nossos dados, e é importante salientar qualidade dos dados, tratamento desses dados, tudo isso é muito importante antes de a gente começar qualquer projeto generativo, qualquer projeto em linguagem natural. Voltando lá atrás, a gente já encaixa aqui o n-grama, que já tem um valor muito alto se a gente já souber usar. E aí sim, aí eu acho que faz sentido a gente começar a trazer mais dados, mais dimensões para o projeto da sua empresa, para aquele projeto de fato deslanchar, é importante criar valor de início. Né? E aí talvez o valor não seja alcançado quando nós temos dados pouco trabalhados e ferramentas muito genéricas ali que a gente queira plugar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir aqui, por favor, aquele like, porque ajuda muito pessoas a encontrarem, tirarem as dúvidas, ficarem felizes, inclusive, de estarem numa trilha de aprendizagem onde eles conseguem entender. Então, isso ajuda pra caramba várias pessoas. E em breve a gente vem com mais vídeos pra todo mundo, galera. Muito obrigado!